Como ter energia infinita? Como nunca ter fome e ainda nunca ficar doente? Ora, o segredo é a alimentação. Há uns tempos cheguei a uma conclusão reveladora. Não é nada normal um jovem de 15, 18, 20 anos ficar doente. Não é nada normal ficar doente. Nós estamos biologicamente programados para sobreviver a condições extremas de fome, de frio, de calor, de tudo e mais alguma coisa. Como é que é possível na nossa geração, tendo todas estas comunidades estando tão confortáveis e não estando sujeito a nenhuma dessas situações adversas, como é que nós ficamos doentes? Parece impossível. De certeza que tem de haver alguma coisa que nós estamos a fazer mal, mas o quê? E depois aí é que eu cheguei à conclusão. Nós apenas estamos a tratar os sintomas e não as causas. Por exemplo, nós ficamos doentes e vamos ao médico. E então, provavelmente, receita-nos alguns medicamentos, mas só que qual é que é o problema? O problema é que esses medicamentos só vão tratar os sintomas, mas não vão realmente tratar a causa por detrás daquela doença. Ou seja, isto significa que mais tarde ou mais cedo, se nada mudar, a doença vai voltar. É inevitável. Ou, por exemplo, quando nós vamos à esteticista tirar as borbulhas e os pontos negros. Ora, nós até podemos fazer uma limpeza facial total. E, de facto, durante um tempo, as borbulhas e os pontos negros desaparecem. Só que qual é que é o problema? Nós, mais uma vez, tratamos os sintomas e não a causa. E então, se nós não tratamos a causa, então mais tarde ou mais cedo o problema vai voltar a vir. Mas então, como é que resolvemos este problema? Ora, nós podíamos nos perguntar, se nós temos o nosso carro avariado, nós preferimos ir ao mecânico da marca ou ir ao mecânico da esquina? Porque, de certo modo, os médicos e os esteticistas, etc., são um bocadinho como o mecânico da esquina. Eles realmente só resolvem os sintomas, o que, em algumas situações, é a melhor coisa que podemos fazer. Mas, quando é possível, é sempre melhor tentar resolver a causa. Ou seja, tentar comunicar com esse mecânico da marca. E qual é que é o nosso mecânico da marca? É exatamente o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo já está programado para defender-se de certas maneiras. E o que nós queremos fazer é exatamente ativá-lo. E então como é que nós comunicamos com este mecânico interior? É exatamente através da alimentação que nós conseguimos comunicar com este mecânico interior. E dependendo daquilo que metemos lá para dentro, então o nosso corpo irá ter diferentes reações. E por causa disto, tudo o que tu comes afeta o teu aspecto físico, se és mais ou menos atraente, mais ou menos borbulhas, se és mais magro ou mais gordo, etc. E depois também afeta a tua energia e a tua fome. E afeta coisas que talvez nem imaginas, nem eu. A verdade é que se nós começarmos a alimentar-nos melhor, nós vamos ver uma carrada de benefícios. Muitos deles que nós nem estamos à espera. E então, afinal, o que é que nós devemos comer? Ora, vamos ver isso em 2 níveis de dificuldade. E já agora, eu não sou médico, disclaimer, por isso, tudo aquilo que eu digo é o que eu digo. Nível 1. Não comas comida falsa. Bem, durante os meus tempos de secundário, velhos tempos, eu reparei numa coisa estranhíssima. Sempre nos dias em que eu ia almoçar e comia pizza, eu durante essa tarde ficava com uma energia de bosta. Ficava, sonolência péssimo. E a coisa é que durante as primeiras vezes eu até... Isto, quase certeza que não tem nada a ver. Mas depois, passado semanas e semanas e semanas, via sempre a mesma coisa a acontecer. E eu... se calhar está relacionado. Mas pronto, é daquelas coisas. Uma pessoa acomoda-se, pensa, é normal não ter energia nenhuma, por isso, pronto, continua-se assim e está a andar. E então, qual é que é a moral da história? Nós não devemos mesmo confiar naquelas comidas falsas. Ou seja, naquelas comidas altamente processadas. Porque elas não estão feitas com o nosso próprio interesse à vista. Pelo contrário, elas estão feitas exatamente para serem o mais viciantes possíveis. Que é para nós continuarmos a comprar. A nossa saúde que se lixe.
À custa disto, estes produtos acabam por ter uma carrada de químicos e ingredientes manhosos que nós nunca ouvimos falar, são muito pouco nutritivos e ainda por cima não nos saciam a fome. Ou seja, nós continuamos sempre esfomeados. Epá, eu não sei se sou só eu, mas eu já experimentei e, por exemplo, comer um pacote inteiro de Doritos é extremamente fácil. Uma pessoa nem dá por ela. Mas talvez o maior problema destes produtos é mesmo o açúcar refinado que está lá incluído. Isto porquê? Isto principalmente porque a frutose, que é um dos componentes do açúcar, é extremamente inflamatório, que, ao contrário da glucose, pode ser processada por qualquer célula do nosso corpo. A frutose não. A frutose só pode ser processada no nosso fígado. E ao ser processado no fígado, daí resultam uma carrada de componentes desagradáveis, como por exemplo triglicéridos, ácido úrico e radicais livres. Ou seja, o açúcar presente nestes produtos é responsável por muita da inflamação do nosso corpo. Por exemplo, borbulhas ou qualquer género de dores que possamos ter. E então, o que é que podemos fazer? Ora, o nosso primeiro passo é eliminar os grandes culpados. Ou seja, aqueles químicos todos manhosos e o açúcar que prejudicam a nossa energia e que aumentam a nossa fome e a nossa inflamação. Assim, o que nós devemos fazer é esquecer estas comidas falsas. Esquecer os bolos, os doces, os pacotes de batatas fritas, os pacotes de bolachas, etc. Porque eles não têm o nosso próprio interesse em mente. Eles apenas estão feitos para serem viciantes e para nos fazerem comprar mais. Mas, por outro lado, as comidas naturais, como o brócolis, não estão a tentar agradar a ninguém. E por isso, então, podes confiar nelas. Assim, nós devemos sempre preferir comidas verdadeiras, comidas naturais. Comidas com um ou poucos ingredientes, que não inclua nada daqueles químicos ou daqueles ingredientes manhosos que nunca ouviste falar. Se nunca ouviste falar deles, então mais vale nem comprar. E depois, sempre que possível, quando estiveres a comprar peixe ou marisco, deves preferir sempre selvagem. Claro, os da aquacultura comem sempre coisas muito suspeitas. E depois, quando estás a comprar carne, ovos ou vegetais, deves sempre preferir biológico. Exatamente para evitar aquelas hormonas, aqueles pesticidas, etc. Isto porquê? Ora, costuma-se dizer que tu és o que comes. Mas eu diria ainda mais. Tu não és só aquilo que comes, mas também és o que aquilo que tu comes comeu. E por isso, se o animal que estás a comer comeu comida de plástico, entre aspas, então tu próprio estás a comer essa comida de plástico e por isso não queres nada disso. E depois também é por outra razão. Aquilo que é selvagem ou biológico é sempre mais nutritivo e mais saboroso. Porquê? Ora, se nós pensarmos entre a vida de um animal que está ao ar livre, selvagem, que tem de resistir a tudo, ou de uma plantinha que tem de resistir a tudo, comparado com uma florzinha de estufa ou então um animal que nunca sai da cerca. Ora, aquele que tem de resistir aos elementos, obviamente vai ser um animal muito mais forte, muito mais saudável. E por isso também vai ser muito mais nutritivo e mais saboroso. Enquanto que aquele animal que nunca viveu propriamente, aquela plantinha que esteve sempre abrigada, claro que vai ser muito mais fraca. E sendo mais fraca, vai ser menos nutritiva e também menos saborosa. E há dois pormenores que são importantes a mencionar. Primeiro, nós devemos evitar todos os óleos vegetais quimicamente processados. E isto são principalmente aqueles óleos de sementes, por exemplo, girassol, etc, em que é preciso utilizar processos químicos para extrair esse óleo. E estes óleos são um problema porque são extremamente inflamatórios, por isso devemos evitá-los. Aqueles óleos vegetais que são seguros são exatamente aqueles que são apenas mecanicamente processados. Ou seja, o azeite e também o óleo de coco. E depois, quando estamos a falar de pão, massas, arroz, etc, nós devemos preferir sempre a versão integral. Porque é quando é integral que tem toda a fibra que é extremamente benéfica. Conclusão. Basicamente, deves sempre preferir as comidas verdadeiras e evitar sempre as comidas falsas.
Ou seja, se a tua avózinha nunca ouviu falar do que é essa comida é, então mais vale não comeres, porque provavelmente é uma comida falsa. Esta é uma regra simples, é uma regra fácil, é uma regra sem controvérsias e que toda a gente concorda. Por isso toda a gente devia começar a fazer isto hoje. Nível 2. Prefere baixo índice glicémico. Bem, eu, no meu primeiro período do meu primeiro ano de universidade, eu nessa altura já comia bastante saudável. A maior parte das comidas processadas que eu comia eram extremamente baixo açúcar, tudo muito... E por isso, à partida, não haveria grandes problemas. Mas a verdade é que mesmo assim a minha energia estava sempre a flutuar aos altos e baixos. Ou seja, eu a cada hora tinha de estar a comer. Porquê? Porque chegava a 1 hora e depois eu comia. Eu durante 20 ou 30 minutos, ok, a energia estava mais ou menos. Ok, está mais ou menos. Só que depois, passada essa meia horinha, põe... E depois a mente estava... E por isso o que é que eu tinha de fazer? Na hora seguinte, toca a marfar mais. E depois, durante meia horinha, só que depois a meia horinha a seguir, e pronto, e estávamos nisto. E a minha energia estava sempre nestas ondinhas. Na altura, eu decidi uma solução diferente, mais radical. Mas talvez esta teria sido a melhor solução. E qual é que é essa solução? Ora, para descobrir isto, nós temos de perceber o segundo problema do açúcar. O segundo problema do açúcar é que é da absorção rápida. Ou seja, nós ficamos com energia muito rapidamente, só que depois também essa energia desaparece muito rapidamente. E passado meia hora, 1 hora, estamos outra vez com fome. E então, aquilo que nós vamos querer é exatamente não comer estas comidas de absorção rápida, mas sim preferir comidas de absorção lenta. Ou seja, aquilo a que se chama as comidas com baixo índice glicémico. Isto vai resultar numa energia mais estável ao longo do tempo, em vez daquele Por outro lado, estas comidas de alto índice glicémico só devem ser utilizadas assim mais estrategicamente. Por exemplo, às vezes pode dar jeito ter aquela energia de repente logo no início. Por exemplo, mesmo antes de começar a fazer um exercício intenso. Bem, então como é que descobrimos esta coisa do índice glicémico? Ora, o mais fácil mesmo é mesmo pesquisares na internet. E de certeza que encontrarás uma carrada de tabelas a dizer quais é que são os valores para cada comida. Eu também vou deixar alguns recursos aqui em baixo nos comentários exatamente para tu poderes procurar. Mas basicamente o índice glicémico é uma taxa que vai entre os 0 aos 100, em que os 100 é exatamente a taxa de absorção da glicose, ou seja, daquele açúcar puro. E depois todos os outros são exatamente em comparação com esse 100% que é da glicose. E assim, tu deves preferir aqueles alimentos que têm um menor índice glicémico, aí abaixo de 50 ou assim. E estes costumam ser o quê? Ora, primeiro, tudo o que não tenha hidratos de carbono, ou seja, peixe, carne, ovos, gordura, e depois, principalmente, vegetais verdes. Por outro lado, quais é que são aqueles que têm maior índice glicémico? Regra geral, são aqueles que têm mais açúcar. Curiosamente, são exatamente as comidas mais processadas que têm aquele nível mais elevado. Uma coisa importantíssima a sublinhar aqui é exatamente a fruta. Uma coisa que nós temos de perceber é que a fruta não é exatamente a mesma coisa que vegetais. Os vegetais nós podemos comer mesmo à vontade. Só que a fruta devemos sempre ingerir em moderação. Porque é verdade que a fruta apenas tem um índice glicémico mediano. Está mais ou menos ali no meio. Só que qual é que é o problema? Tem tudo a ver com as quantidades. Ou seja, se for 1 ou 2 frutas por dia, tudo ótimo. Agora, se for mais que isso, se for muita fruta, então estás a ingerir quantidades enormes de frutose. E claro, nós não queremos quantidades enormes de frutose, apenas quantidades normais. E por isso, aquilo que eu recomendo é que a fruta deva ser simplesmente consumida quase como sobremesa, ou seja, com moderação. 1 ou 2 frutas por dia, chega e sobra. E o resto, complementar com vegetais, esses sim pode ser à vontade. Mas o pior mesmo de tudo é beber sumo de fruta natural, porque isso é exatamente só açúcar com vitaminas.
nós retiramos toda a fibra daí. E o problema é que a fibra é a principal razão pela qual as frutas têm um índice glicémico moderado. É exatamente o facto de nós comermos a fruta com a fibra, ou seja, por exemplo, com a casca, que nós reduzimos muitos dos efeitos negativos que a frutose tem no nosso corpo. E por isso é que sempre que ingeres fruta, deves ingeri-la com casca. Quando começares a preferir as comidas de baixo índice glicémico e a utilizar as de alto índice glicémico apenas estrategicamente, vais ver que os teus níveis de energia vão ficar muito mais estáveis. Ou seja, já não vai ter daqueles altos e baixos. E também já não vais ter fome a todos os 5 minutos. Vai ser muito melhor. Esta também é uma regra extremamente simples, o trabalho de casa que tens de fazer é pequeníssimo e as vantagens são enormes e os riscos nenhuns. Por isso, eu também recomendo isto a toda a gente. De facto, qualquer pessoa devia fazer uma certa combinação do nosso número 1 e do nosso número 2. Ou seja, de preferir sempre comidas naturais de baixo índice glicémico e utilizar as de alto índice glicémico apenas estrategicamente. Mas de qualquer modo, o mais importante a reter é mesmo: não há dietas perfeitas e cada pessoa é diferente. Por isso, nós não podemos dar uma única receita que dê para toda a gente. Por isso, isto, acima de tudo, tem de ser uma decisão pessoal. Tens de pensar nos teus objetivos e qual é que é a relação que queres ter com a comida. Porque, afinal de contas, a melhor dieta para ti é aquela que tu consegues fazer consistentemente. Não vale a pena estar a dizer que esta dieta é boa, ou que aquela é boa, ou que a outra é boa, quando tu não a consegues fazer. De facto, a melhor dieta é aquela que consegues fazer todos os dias. E isso é o mais importante. Se tiveres alguma questão, deixa em baixo nos comentários que eu adoro as tuas questões. E se gostaste deste vídeo, muitos mais estão a caminho, por isso se não queres perder nenhum, então subscreve no canal e clica no sino. E se conheceres alguém que está mesmo a precisar de umas dicas de alimentação, então partilha este vídeo com eles. Até breve!